de volta falando hoje sobre perdão aqui no Mais Saudável. Já quero agradecer a participação do Brasil inteiro que está chegando aqui pra gente. Cláudia Lúcia de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Adriana de Oliveira de São José do Vale do Rio Preto, também no Rio de Janeiro. Ivone Maria de Venâncio Aires, lá no Rio Grande do Sul. Maria Eugênia de Lavras, em Minas Gerais. Maria Clarice de Boituva, interior de São Paulo. Geni Sanches de Botucatu, também no interior de São Paulo. Paulo José de Bento do Sul de Santa Catarina. Obrigada pela participação de todos vocês. Que gostoso ver participação do Brasil inteiro. Fico super feliz. Obrigada mesmo pela participação de todos vocês. Vai todo mundo aqui para nossa urna, tá bom? Ó, todo mundo vem aqui para nossa urna mais saudável, porque no fim do programa tem sorteio, tem livro do Papa Francisco. Quem sou eu para julgar? Um livro que o Papa Francisco escreve sobre o perdão. Você já se perguntou isso? Quem sou eu para julgar? Tá aí o livro do Papa Francisco, então, que vai para você no fim do programa. Quem sabe a gente sorteia o seu nome, hein? Vamos ver para que parte do Brasil que vai hoje o livro do Papa Francisco. Participa, 0800 777 0021 ou então 19 3871 9620. A gente falou bastante sobre perdão, o quanto é importante a gente se olhar mais do que olhar para o outro, do que o pedido de perdão do outro. E você sabia que não é uma tarefa tão fácil assim perdoar? A gente precisa aprender a chegar lá, aprender a perdoar de verdade, de coração. E existem algumas fases para a gente aprender sobre isso, aprender como perdoar. Tem que aceitar que a gente precisa também pedir perdão. Vamos ver quais são as fases, então, do perdão? Olha só. Reconhecimento da raiva, considerando a sua influência na nossa forma de viver e de sentir. Decidir perdoar a partir de dentro e no tempo de cada um. Trabalhar o perdão desenvolvendo empatia e compaixão. Todas as minhas convidadas já falaram bastante da empatia aqui hoje, como ela é importante no perdão. Descobrir e libertar-se da prisão emocional. Eu queria conversar com vocês sobre isso. O legal legal, lógico, assim, é a gente reconhecer, né, na verdade. Mas reconhecer que a gente sente raiva também, né? Não é feio a gente reconhecer que a gente está sentindo raiva daquela pessoa, de alguém ou de alguma situação, não é verdade? Não, pelo contrário, é ótimo, né? A gente conseguir dar nome para os nossos sentimentos. E mais importante que reconhecer a raiva é entender que essa raiva está te fazendo mal. Que tem um ditado mesmo que diz que sentir raiva, rancor é tomar veneno, ou mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra, né? Ou seja, você está prejudicando você, né? E está esperando que aconteça algo com o outro, mas na verdade quem está sendo prejudicado é só você mesmo. Então, é importante entender que a raiva é um sentimento ruim, mas que também causa, como a doutora mesmo já falou, causa efeitos, né, na própria saúde. E às vezes a gente fica sentindo, né, doutora, aquela sensação ruim lá dentro, não sabe de onde vem e não consegue nomear. Muitas vezes é a raiva que está fazendo isso com a gente, o rancor, não é? Sim, e é preciso perdoar com o coração. E olha que interessante isso, né? Isso é muito falado, eu perdoei de coração. E tem um estudo de 2014, um estudo nos Estados Unidos bem grande, uma amostra de pacientes bem grande, que mostra exatamente isso. Pessoas que perdoaram de coração, elas conseguiram abolir os beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores são medicações que agem no coração, melhorando o ritmo cardíaco. Então, eles são antiarrítmicos e também funcionam para diminuir a pressão arterial, tá? Então, a pressão alta. E viram nesse estudo, tá, que essas pessoas que perdoavam, conseguiam realmente perdoar, essas pessoas conseguiam eliminar essas medicações. E o outro grupo que não perdoou, não conseguiu eliminar. Então, provou de forma bem clara, foi um estudo grande, com mais de 600 pacientes, conseguiu provar de forma bem evidente que o benefício do perdão é real. Quer dizer, o perdoar de coração é literal, faz bem pro coração mesmo. Tá? Inclusive mostra a diminuição da contração do ventrículo esquerdo. O coração é dividido em 4 câmeras e uma das câmeras, o ventrículo esquerdo, o coração é um músculo, né? Se a gente lembrar, o coração é um músculo. E uma das câmeras, essa câmera é que faz maior força para o coração empurrar o sangue oxigenado para o resto do corpo. E olha que interessante, eles viram que esse ventrículo esquerdo, nas pessoas que perdoam, ele consegue aliviar a sua forma de contração. Que coisa! Com isso diminui a pressão arterial. Tá vendo?
Você tem hipertensão aí? Já pensou, talvez, em perdoar de coração alguma coisa? Às vezes é aquela coisa que está lá atrás, né? A gente nem lembra muito bem, mas está ali. E, claro, é uma brincadeira aqui, mas que eu falei de hipertensão, mas influencia mesmo na nossa saúde. E aí vem a outra parte ali das nossas fases do perdão, doutora, que é decidir perdoar. O perdão é um ato consciente, então. Sim, a gente tem que tomar a decisão, eu vou perdoar. Sim, é um ato consciente, porque, mais uma vez, ele acontece dentro, ele não acontece fora. Então, verbalizar é muito bom. Talvez você chegar até uma pessoa e dizer que estou te perdoando, mas se você não tem acesso, se não dá para chegar nessa pessoa, se essa pessoa não está mais presente, por exemplo, e existe o rancor. Porque o rancor, ele vem, ele fica, né? Ele vai se alimentando. Então, tomar a decisão de pedir perdão, de perdoar, é consciente no momento em que você decide se retirar dessa posição de vítima de um julgamento, ou perceber que você cometeu alguma coisa que não foi legal para outra pessoa, que você ofendeu, e mesmo às vezes que você simplesmente desagradou, pelo jeito que você é. Você não precisa ter feito nada demais. Nada de específico. Mas se aquilo te pegou, se te fez mal, se você se identificou com aquele julgamento de alguém, é você se colocar a pensar e a refletir sobre o que eu fiz, quem eu fui, o que fizeram para mim, e começar a conscientemente enxergar tudo isso. Se ainda assim existe um bloqueio grande, se olhando todo esse processo não funciona, então a gente tem que começar a olhar mais profundamente e, através de uma ajuda profissional, de uma análise, de uma terapia, entender o que está bloqueando. Por que está tão difícil assim conseguir liberar perdão? Porque tem uns que viram quase patológicos, né? As pessoas levam durante uma vida. Pra vida inteira, né? Briguei com o irmão quando era novo e tô com 40 anos e não consigo conversar com ele. Então tem algo lá no fundo a mais que precisa ser olhado. E aí acho que essa decisão de tomar perdão também, né, Rúbia, vem com uma outra parte, que é a gente deixar um pouquinho o ego de lado. Exatamente. Não é? E eu acho que isso às vezes é muito complicado, né? A gente tem dificuldade em reconhecer que a gente não está errado. Exatamente. Ou muitas vezes a pessoa nem vê que errou, nem percebe que errou, porque está com o ego tão elevado que ela nem percebe que errou com o outro. Então também assim, é muito importante também. Às vezes tem pessoas que chegam para os filhos e pedem perdão. Não fez nada naquele momento, mas a vida inteira você acaba fazendo coisas que magoam as pessoas. Então, a importância do perdão não é só quando tem um acontecimento que magoou naquele momento, mas às vezes a vida inteira você está magoando a pessoa com uma má resposta, com uma falta de paciência no próprio trabalho, como você disse. Você está trabalhando, você chega a não dar um bom dia, né, não cumprimenta as pessoas. A gente tem que entender também que tem que saber separar a amizade do lado profissional, né, que muitas pessoas misturam esse lado, que às vezes você está tratando de um assunto numa reunião e tem algum conflito e você acaba levando aquela mágoa por um momento profissional. Então tem que saber separar essas coisas e também saber reconhecer que a gente erra mesmo quando não tem intenção de errar, né? É importante, né? Às vezes a gente não erra por mal. Quantas vezes a gente não fala isso e não ouve isso? Não foi por mal que eu fiz isso. Mas acontece, não é? Exatamente. E a gente tem que admitir que acontece. E a Rúbia estava falando do trabalho, chegou mais uma perguntinha pra gente pelo nosso telão interativo do Mais Saudável, exatamente sobre trabalho. E aí é uma questão complicada, hein, Rúbia? Vamos ver como que a gente pode ajudar. É da Fernanda Gomes, de Brasília, no Distrito Federal. Oi, gente. Oi, Fernanda. Obrigada pela sua participação, viu? Eu e meu namorado trabalhamos na mesma empresa, porém recentemente terminamos o namoro devido a uma traição dele e tem sido muito difícil encontrar com ele sempre nos corredores. Às vezes sinto desânimo para trabalhar, pois sei que vou encontrá-lo. O que eu posso fazer? Que complicado, Fernanda. Obrigada pela sua participação. Complicado isso, né? Porque é uma situação que não dá para evitar de encontrar o ex-namorado, mas tem que manter o profissionalismo ali, firme e forte. Exatamente, o que eu acabei de falar, né? Saber separar as coisas, o profissionalismo da vida pessoal. E é muito difícil, a gente já falou aqui que não é fácil perdoar, mas tentar encontrar a intenção positiva naquilo que foi feito, né? Que embora para ela tenha sido negativo, mas ele fez de alguma forma, aquilo teve que acontecer. Então, tentar encontrar essa intenção positiva e perdoar mesmo. Não tem outra forma de conviver melhor. Nem que seja em prol aí da boa convivência no ambiente de trabalho, né? E conseguir, eu acho que olhar para isso, houve uma traição. Então, são muitos fatores num lugar só, né? Trabalhar na mesma empresa, terminar um namoro com uma traição. Então, tentar separar essas coisas e conseguir enxergar o que há em você, né? Eu sei que é difícil a gente conseguir, diante de uma traição, perdoar,
porque é uma ferida narcísica, né? O narcisismo é o amor próprio. Então, uma ferida no amor próprio é absurda. Então, é reconstruir esse amor próprio. Enxergar os seus valores, enxergar aquilo que te faz alguém especial, que não é só ele que diz isso, né? Tem tantas outras pessoas ao redor que comprovam quanto nós somos importantes para elas. Para que consiga melhorar essa autoestima que talvez foi ferida diante da traição e aí tornar mais suportável encontrar nos corredores do trabalho. E aí até no VT que a gente viu lá no bloco passado, que a Camila fez, que ela foi às ruas e fez ali aquele VT perguntando, você perdoa? Tudo é perdoável? Teve gente ali que respondeu, até a doutora Karime, tudo é perdoável. Mas tudo é perdoável mesmo, assim, porque enquanto a gente está falando e não aconteceu nada, tudo bem, né? Mas como a gente viu aí na nossa pergunta que chegou, que é o caso de uma traição, traição não precisa ser só de namorados ou de marido e mulher, pode ser entre irmãos, pode ser entre colegas de trabalho, entre amigos, qualquer tipo de traição. É difícil a gente falar que é perdoável, né? É um sentimento que aí tem que vir mais forte ainda, talvez, assim, é um ato de amor maior ainda, não é? Claro, se a gente lembrar, tem uma autora de novela famosa, a Glória Pérez, onde a filha foi assassinada durante uma novela, né, que ela escrevia, e a filha foi brutalmente assassinada por um sociopata, que hoje está solto, infelizmente. Bom, enfim, ela conseguiu perdoar esses assassinos, porque foi o casal, ele e a esposa, né? Ela conseguiu perdoar. E ela conseguiu passar por cima disso e escrever novas novelas e obter sucesso na vida profissional e na vida pessoal, né? Hoje ela é uma pessoa saudável, feliz, tem muitos amigos, então ela é um grande exemplo. Né? Nós temos que seguir esses bons exemplos, né? Falar, eu perdoo é muito fácil, mas é muito complicado. A maioria das pessoas não perdoam, né? Obviamente que na TV, no Facebook e tudo mais, as pessoas colocam de uma forma muito positiva, né? Eu perdoo, olha como eu sou legal, eu sou boazinha. Principalmente se não aconteceu nada, né? Exatamente. Enquanto a gente está falando, né? Enquanto exatamente. a gente está no discurso. Tem que ver na hora do vamos ver. Exato, mas um caso de traição é muito difícil perdoar. Agora, veja bem, como a colega colocou. Fernanda. Como a Fernanda colocou, né? Na traição, por exemplo, será que os dois não erraram? Né? Se houve uma brecha, se uma terceira pessoa entrou, será que não tinha alguma coisa errada com esse casal? Então, a gente tem que questionar. É muito fácil culpar o outro. Sim. Né? É muito fácil colocar a culpa no outro. E é muito difícil encontrar a nossa culpa. E na traição, acho que a gente fica esperando quem foi vítima, no caso também, aquela justiça que você tinha falado. É quase como uma vingança, né? O outro tem que sofrer para me sentir melhor. Grande ilusão, né? Como se o outro sofrendo a minha dor fosse aliviar. Como se o sociopata que matou a filha da Glória Pérez ficasse preso a vida inteira, se a dor dela aliviaria. Fosse resolver, não resolve. Ela perdeu uma filha, nada tira essa dor. É claro que justiça é justiça, ser preso e tudo mais, mas a grande questão é o quanto a gente consegue se conhecer, e aí cai o autoconhecimento, que é importantíssimo, para saber qual parte nos é responsável, qual parte nós temos. Não tive culpa nenhuma numa traição, por exemplo, mas o que eu posso fazer para sair disso? Na minha clínica, a grande questão é sempre, né, com os pacientes, qual a parcela de responsabilidade na sua dor? Mas o outro que causou. Só que você alimenta há anos essa dor. Então, qual responsabilidade você tem nisso? Se olhe também. Exatamente. Não é verdade? Que é culpar o outro, né? Sempre culpar o outro, né? E claro que a justiça tem que acontecer. No caso de um assassinato, lógico que a justiça tem que acontecer e a justiça está aí para isso. Né? A gente não está fazendo aqui nenhuma apologia falando que a justiça não tem que ser feita. Tem que ser feita sim. Mas o sentimento não muda, talvez, com a justiça. O sentimento, esse sim, vem de dentro. Vamos falar da nossa pele, porque a gente está bem com a gente mesmo, faz bem para nossa pele e a gente pode ajudar com o tratamento também, Jaque. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Vamos falar de algo que ajude muito na saúde da nossa pele? Revité Anti-Age? Ajuda muito para deixar essa pele muito mais saudável. A gente já tem o nosso Revité Anti-Age. Ele deixa a sua pele mais saudável mesmo, porque ele tem 5 ativos. Eu vou falar de 2 rapidinho. Inclusive, a doutora citou aqui os radicais livres, né? Que provocam câncer. Então, o nosso Revité Anti-Age, ele tem um dos ativos que faz justamente isso, eliminar com os radicais livres. Eliminar não, mas tentar conter os radicais livres que estão no nosso corpo não tem jeito, né? É o nanoresveratrol. Ele bloqueia a ação dos radicais livres que promovem o envelhecimento precoce, né? A gente vai envelhecer, gente, não tem jeito. Isso não tem jeito, isso né? não tem jeito. Mas Vamos tem como amenizar. tem como se tratar
para dar uma amenizada nesse envelhecimento, né, gente? E o Revité Anti-Age faz exatamente isso por você. E ele também contém o fotoenvelhecimento, envelhecimento causado pela luz. O nosso Revité Anti-Age com a ação do nano resveratrol. E um outro princípio que também cura, cura e dá uma amenizada também no que a luz faz na nossa pele, tanto essa luz quanto a luz do sol, é o Revinage, um dos ativos do nosso Revité Anti-Age. O Revinage, ele tem ação comprovada no clareamento de manchas, como eu disse, manchas de sol ou essas manchas causadas por essa luz também, luz de computador, de celular, que hoje em dia a gente fica bem exposto a esse tipo de luz, que também mancha a pele, Porque viu, não gente? adianta ter ilusão, viu, gente? Achar que só o sol mancha a pele, você falar, não fico no sol, mas você não fica no computador, não fica às vezes no escritório aí o dia inteiro, a luz mancha muito a nossa pele Mancha muito também. a pele. E é isso que a gente tem que combater. Tem não é que verdade? prevenir com o nosso Revité Anti-Age, tem que cuidar dessa pele, gente. Ele já está aqui para isso, a família Puriflora oferece ele para você. Tem 20 anos de mercado, nossa Puriflora, ela entende o que está fazendo, gente. Liga agora no 0800 605 0173. Vocês recebem o kit do Revité Anti-Age aí na sua casa, em qualquer região do Brasil. Decidem como querem pagar, no cartão de crédito ou no boleto bancário também, se preferirem. E ligando agora, compra o kit do Revité Anti-Age e ganha um presentaço. E ó, presente da Colágeno. Puriflora. Isso, colágeno hidrolisado. Vai de presente para você mais colágeno para deixar a pele ainda mais firme e mais bonita. Liga agora. Aproveita a dica da Jaque, então, olha só, 0800 605 0173 e adquira o seu kit Revité com presente. Revité Anti-Age é menos rugas, menos manchas, mais elasticidade para sua pele. É inovador e é da Puriflora. Desfrute o melhor da vida. Obrigada, Jaque. Bom fim de semana. Para você também. Olha, daqui a pouquinho a gente volta mais falando sobre perdão, então. Você vai ver até que o Papa Francisco fala sobre perdão, viu? A gente vai sortear o livro dele e você vai ver que ele já falou isso e muitas vezes sobre perdão. Eu volto já.